Oi, eu sou a Mariana, sou do movimento da Praça Roosevelt e eu queria dialogar com a Letícia e com a Cássia bastante da questão da militarização, assim, que a gente tem sofrido. A Roosevelt tem uma associação de moradores, que é a Macom, que o Parque Augusta conhece bem também. E agora a gente chegamos a um ponto. Com a outra gestão já era ruim, mas com essa, assim, piorou muito. E é muito assustador. Amanhã eu tenho uma reunião, a segunda reunião com a PM, lá no Higienópolis, para explicar um evento Luau da Roosevelt. Porque tem 5.000 confirmados e eles querem saber quem é o dono do evento. E a Marta manda mensagem ameaçando que eles vão ser responsáveis se tiver uso de drogas. E foi bom ter vindo aqui ver a quantidade de pessoas que tem, porque o que a Letícia traz de que as pessoas acham que a praça ou o espaço público é o quintal da casa delas, é o que acontece. Assim. A Roosevelt, a gente tem que ficar o tempo inteiro falando que é um espaço público, que as pessoas vão e que não importa onde elas estão. Então, o nosso movimento está assim, num dilema que a gente não sabe se a gente abre uma associação para lutar de igual para igual com ela, porque ela fala em nome de todo mundo, e lá tem a base da GCM, da PM, eles andam de carro no meio da praça. Né? É de uma violência assim, que a gente não consegue conter. Eles conseguiram diminuir bastante a vida, né? A vida noturna. Até. E aí, sei lá, ver com a Letícia, até, tipo, se você acha, com todos esses projetos que estão vindo para a Câmara, sabe? Esse de alienação e esse mesmo dos parques, que foi aprovado na calada da noite, no meio do recesso, que está muito claro que a gente não sabe o que vai vir, sabe? Mesmo esse, o 404, que tem aquela área que ninguém sabe para que ele quer vender aquela área de 50.000 metros quadrados. Como resistir, assim? E aí o quanto é importante que todas as lutas, em algum momento, se interseccionem. E também acho que esse momento de desesperança ele traz talvez uma renovação, que a gente fica, às vezes a gente fica tão paralisado que a gente pensa, nossa, não é possível que isso está aqui, assim, né? Eu falo com a Letícia e falo, você viu agora a nova monstruosidade, que você não sabe como reagir, né? E o que vocês acham? Como lutar contra essa militarização? E claro, dentro desses espaços. Acho que é isso, mais ou menos. Posso só comentar rapidinho? A primeira coisa que eu queria comentar é falar com você que você não precisa estudar mais. Você tem conhecimentos que, no mínimo, no meu ponto de vista, eu jamais vou ter. E acho que não tem... Foi riquíssima a sua fala dentro do seu conhecimento... Não, do seu conhecimento de vida, que não tem como a gente chegar perto. Antes de falar com você, Mário, eu queria comentar um pouco do que você falou. Eu acho que é importante um pouco da fala dela de pontuar a periferia como a cidade real. Eu acho que isso é um contraponto à história da periferia ser descartada como um lugar, de nunca ser entendida como um lugar, da história do planejamento urbano, dos mapas descartarem a periferia. Então, acho importante ela colocar aquilo como um lugar e como uma cidade real. E, na verdade, eu concordo com você que a cidade como um todo ela é real. Mas eu acho também que a periferia tem condições que foram ignoradas ao longo de muito tempo, e a maior parte das pessoas mora, de fato, em lugares que são considerados como irregulares ou informais ou subnormais. Então, o subnormal é, na verdade, o que é padrão. Em relação a esses PLs, eu acho que a gente tem, em relação, inclusive, a conhecimento, a gente talvez tenha, fundamentalmente, 2 níveis de conhecimento. Um é o que a gente vive aqui no cotidiano, e essas experiências que tem de 40 dias, de hortas urbanas, e o que a gente consegue ter muita concretude e olhar e falar, nossa, entendi, talvez eu não tenha as respostas, mas eu consigo me relacionar com isso. E o que eu acho que o Dória está trazendo são questões em outro plano e que são difíceis da gente perceber até as implicações mais
intangíveis mesmo daquele negócio. Então, ele está vindo com... Até brinquei hoje com o Daniel que estou me sentindo... Não sei se foi com o Daniel, mas me sentindo num jogo de boliche. Assim, eu sou o Pininho e o Dória jogando a bola de boliche. Eu estou tomando strike cotidianamente, porque é um atrás do outro, de coisas que a gente tem que parar, sentar, estudar, e de que vão... e está disputando conceitos, por exemplo, de interesse público. O que é interesse público? Para a gestão do Dória, ele está querendo colocar que interesse público é a rentabilidade da terra. E são conceitos em disputa. Então, eu acho que a gente precisa disputar esses conceitos, a gente precisa ter um entendimento sobre a concretude da cidade, mas também disputar essas coisas num plano menos tangível. E como fazer isso é uma coisa que eu adoraria ter resposta, porque é uma questão importante. Isso está premente, está vindo, está atropelando a gente, está fazendo a calada da noite para provar. E eu queria trazer um pouco de coisas técnicas, ele falou da PPP, e discutir um pouco, enfim, colocar um pouco essas questões do que quer dizer privatizar, o que quer dizer você conceder para o poder privado, e que não é qualquer privado, é um privado específico, é uma empresa com fins lucrativos, que é o mercado, um espaço, e não é só o serviço da limpeza ou o coco que você está concedendo, mas é a área como um todo. Então, que são os parques. O Parque Augusta tem uma disputa que é diferente, porque ele ainda não está, ele está em uma disputa de se tornar um parque, de se reafirmar como espaço, como um parque, mas outros parques de São Paulo estão ameaçados de virarem espaços que vão ser pautados pela rentabilidade do território. Então, você vai ter que transformar aqueles espaços em espaços altamente rentáveis para que eles se justifiquem, porque o interesse público é esse. O interesse público é a rentabilidade, é você ganhar IPTU em cima do imóvel, é você garantir que aquilo se mantenha sem custo do poder público, é o Estado mínimo. E aí eu concordo com o Jean dessa disputa da esquerda ficar muito em cima de dicotomia, ou é privado, né, ou é mercado, ou é Estado, a gente não conseguir sair desse debate, porque o Estado também, enfim... É um agente econômico no mercado. É um agente econômico no mercado, é um agente que está funcionando em prol do mercado, está re-regulando em prol do mercado, e tem todos os problemas que o Estado tem. Então, não dá para a gente ficar nessa dicotomia Estado-mercado, a gente precisa conseguir transcender, a gente precisa conseguir sair, precisa conseguir ter debates desses para poder sair dessa chave muito limitada. E a gente precisa entender que esses problemas estão aí, que é enfim, o que você fez, de me escrever e falar, olha, tem esse PL, dá uma olhada, publica um texto, circular esses textos, para as pessoas conseguirem entender os problemas que... Para quem está ali, para um advogado, um urbanista que vai ler aquela lei, já é difícil de entender, precisa colocar isso no mundo e precisa ter uma resistência que vai ser dos 20 centavos, que vão ser lutas muito concretas. A gente precisa transformar isso em questões concretas para a gente poder lutar. Se a gente ficar lutando contra o capitalismo... Nossa, eu não consigo ver o fim do túnel. Se são 20 centavos, dá para a gente olhar e falar, nossa, são 20 centavos. Vamos baixar, vai voltar a ser R$3. Roosevelt, eu tive domingo lá, trabalhando, levei livros e vinil para vender. Qual o problema da Roosevelt? É com os vendedores de rua? É com a música? O que você acha lá que atrapalha a Roosevelt, que não dá certo? Domingo nós corremos que nem o doido lá por causa do rapo. Coloquei minhas coisas em cima do carro e vazei. Os caras também... Comentário que rola é o pessoal que vende bebidas. Isso é o problema? É um dos problemas. Vou responder do ponto de vista de quem reclama, que não é o meu. Eles acham que o problema são os vendedores ambulantes, sim, porque gera a questão do lixo, e aí eles falam... É que eles falam muita bobeira, assim. Tipo, eles falam que os skatistas levam as drogas e que o barulho... O barulho é um problema... Eu acho que, de verdade, o barulho é um problema, eu acho que isso é o que a gente tem que... É uma área de conflito que tem que ser gerida. O restante, eu acho que a gente consegue se acertar, sabe?
dá para fazer coleta seletiva, dá para eles colocarem melhores pontos de lixo, dá para fazer muita coisa. A questão do barulho tem a questão técnica, né? De ter alguma parte acústica. Tem a lei do psil, que geralmente não é respeitada, confesso. Mas, assim, o que eles põem lá, assim, que aumenta a violência, que é mentira, que as pessoas, eles usam muito 70%. Então, 70% dos moradores não conseguem dormir. Eles representam 70%. É tudo 70%, é o número mágico deles. Mas a gente está tentando resistir, assim, a gente está vendo como consegue articular com os ambulantes, para que eles não sejam expulsos, porque eles são super importantes. E, assim, na crise, no meio do desemprego, você ainda tirar o trabalho informal, sabe? É insano, assim.